Olá pessoal, tudo bem? Bom, estamos começando aqui mais um programa Vai Fundo e hoje aqui com uma participação do sócio fundador José Luiz da Jauli. Como vai? Muito obrigado pelo convite. Que bom, obrigado aí pela presença. Queria já abrir de antemão aí, pedindo para você explicar um pouquinho sobre a gestora, o histórico, os ativos que aí estão por volta ali de gestão. Tá ótimo. Obrigado pela oportunidade. Vamos lá. Nossa gestora começou em 2006, fundada por mim e pelo Roberto Pinterier. Então já existe há 13 anos nosso fundo aberto. A data de 2009, antes disso, em 2007, ele já era clube de investimento. E hoje nós temos 260 milhões sob gestão, nosso foco é em ações. E no último ano a gente começou a incubar um fundo multimercado gerido pelo terceiro gestor de uma gestora pequena, chamado Flávio Portela. Legal. O fundo então hoje, FIA, qual que é? Jauli FIA? Jauli Velho FIA é o nosso fundo aberto, a gente também faz a gestão no outro fundo fechado, chamado Per Velho FIA. Tá. Vocês são uma casa, só para aqui frisar, long only, o FIA, sem alavancagem, é isso? Perfeito, é isso mesmo. E com uma análise bottom-up. 100% bottom-up. 100% do que a gente faz é baseado na análise de empresas. E esse é um processo, inclusive, que a gente desenvolveu ao longo de anos, fazendo o que a gente faz. Então, para se ter uma ideia, o nosso track record mais antigo desse Per Velho FIA data de agosto de 2000. Então, agora são 19 anos. Eu e o Roberto estamos na gestão desse fundo desde 2003, então há 16 anos, e depois há 13 anos na Jauli. Então, vamos dizer, são muitos anos aprendendo a fazer e melhorando o que a gente faz. E essa filosofia de investimento que foi estável ao longo do tempo permitiu justamente com que a gente desenvolvesse um processo de investimento para tornar replicável não só o processo de encontrar novas empresas, como de fato conseguir administrar a geração de valor para o acionista ao longo do tempo. Eu digo administrar a geração de valor porque para a gente é isso. A gente analisa o negócio, compra quando está descontado. E o monitoramento do que a gente mantém em carteira, do que a gente compra de novo e do que a gente vende, é em função justamente do valor, né? Legal. Bom, já vou direto, teoricamente, aí perguntar um pouquinho o que vocês gostam. Hoje, primeira observação, assim, acho que, no geral, o mercado Ibovespa está barato, está caro, ou você acha que tem que garimpar muito para achar coisas interessantes, de maneira geral? Vamos lá. A gente é 100% análise de empresas, né? Tá. Mas a conjuntura econômica, a bolsa, as nossas empresas, etc., estão todas dentro do ambiente econômico, né? A bolsa, todo mundo acompanha isso daí, a bolsa está relativamente barata em relação à perspectiva das empresas. Então, tem muita empresa com bons projetos de investimento, a taxa de juros está extremamente baixa, a gente está vendo uma migração de fluxo de dinheiro de renda fixa para fundos multimercados que também compram ações. A gente está vendo o mercado de ações crescendo, não só por valorização, mas novos IPOs, novas ofertas, novos follow-ons, que tudo isso faz com que o valor de mercado dessas companhias aumente. Isso aumenta a liquidez, sem dúvida, e traz a possibilidade de novos recursos entrarem para a renda variável. Olhando do ponto de vista macroeconômico, o que aconteceu? A gente está tendo um grande ciclo de melhora econômica depois do segundo mandato da Dilma, onde a economia encolheu bastante. Todo mundo acompanhou, o desemprego está na altura, o PIB ainda não veio, o crescimento de PIB, etc. Mas essas empresas, muitas empresas têm grandes alavancagens operacionais, ou seja, para cada real adicional de receita, elas geram bastante caixa. E isso tudo, vamos dizer, esse impulsionamento da atividade financeira e econômica dessas empresas é que tem puxado a bolsa. Então, se a gente fosse olhar o índice preço-lucro, que muita gente considera como proxy de se a bolsa está cara ou está barata, ela absolutamente não sinaliza que a bolsa esteja cara, né? Se a gente olhar para fora também, nos últimos 20 dias teve um rebound aí em expectativas entre Estados Unidos entrando em recessão e algumas métricas, por exemplo, do Treasury Yield de 10 anos contra o Fed, contra a taxa do Fed. Então acabou de fazer o bottom, a proxy daquela razão de cobre contra ouro. Então, o cobre voltou a se valorizar em relação ao ouro. Isso tudo são indicativos de atividade econômica. Então, o grande medo da recessão americana, que ela é iminente, que era para ontem,
aparentemente passou e agora basicamente os ativos de risco podem andar um pouco, né? Isso ajuda a nossa bolsa. E se você pudesse falar um pouquinho, Luiz, aí, sobre a carteira de vocês, acho que vocês estavam comentando ali que vocês desenharam um produto que é para ter de até no máximo 15 empresas, né, e no mínimo 8. Essa seria a filosofia de vocês. Um pouco mais concentrado, talvez, que a média, né? Pudesse falar alguns cases, algumas coisas, por exemplo, o que vocês estão olhando, até pelo cenário que você falou já de antemão, acho que mais interno do que para fora, né? A gente tem empresas brasileiras que são pautas aí exportadoras, mas acho que vocês estão olhando muito mais bottom-up individualmente do que, enfim, para fora, acho que de maneira geral, é isso? Excelente pergunta. Primeiro a concentração, né? Isso é muito importante porque para nós o risco do fundo não tem absolutamente nada a ver com a volatilidade da cota, né? Tem a ver com o risco econômico, a incerteza sobre o valor econômico do que a gente investe. Então, como nós gerenciamos o risco? Calculando, estimando a incerteza sobre os valores econômicos e, portanto, a alocação, a concentração de carteira é fundamental para o nosso controle de risco. Então, a gente sempre teve entre 12 e 15 empresas. O que a gente diz é que nunca teremos menos do que 8. 8 já seria num cenário apocalíptico, tudo muito caro. Até 8 empresas, até 8 empresas eu não preciso chamar uma assembleia ou fazer uma comunicação mais geral. Mas, de fato, nossa zona de conforto é entre 12 e 15 empresas. Do ponto de vista de portfólio, como é que a gente está hoje? Não por acaso, uma vez que a gente realmente analisa empresas em si, nosso portfólio está cheio de boas oportunidades, empresas que passaram por um ciclo extremamente difícil, que tem uma grande relação com a atividade econômica, mas não porque tenha, porque o viés de fato é da empresa para cima. E a gente tem tido muito sucesso com essa alocação. Então, basicamente hoje, nossas principais posições é de incorporadoras, especificamente entre Trisul e Iven. A gente tem Locamérica, dentro de locação de veículos, que é um setor que a gente gosta muito, inclusive a gente gosta das três, mas a gente é seletivo, a gente é pago para analisar negócios, então a gente tem a Unidas. E depois nossa terceira grande posição é de Guararapes, né, que é a Riachuelo. As três, as três têm em comum, você vê, elas têm uma grande relação com a atividade econômica. Uma delas é incorporadora, focada em São Paulo, segmento média e alta renda. A outra é uma locadora de veículos, um setor que cresce 2 dígitos por ano, um setor de consolidação, um setor que tem vários upsides dentro do próprio setor. A atividade econômica ajuda, mas mesmo em anos de atividade econômica ruim, os três foram muito bem. E a terceira, de fato, essa depende mesmo de melhoria de emprego, de crescimento de renda e etc. Depende de consumo. E depois a gente fala um pouquinho sobre ela, mas a Guararapes está nesse jogo, né? Puxando já da Guararapes aí que você falou, enfim, acho que não dá para negar que é uma empresa muito boa, mas a percepção média, talvez, do mercado seja talvez em favor da sua concorrente principal. Estou falando lojas Renner. O que você acha? Você concorda? O que são os argumentos que você identifica porque vocês preferem Guararapes a Renner? Essa até, vamos dizer, é um call controverso, né, para analistas sell-side, para investidores, etc. Porque é muito fácil gostar da Miss Mundo. A Miss Mundo sempre vai ser bonita, né? Sim. Então é um call que não tem muita dúvida, não tem muita disputa. De fato, a Renner é uma empresa espetacular. Ela tem performances recorrentemente muito boas. Ela opera o sistema de logística dela muito bem. Raramente ela decepciona no que a gente chama de venda das mesmas lojas, no same store sales, mas é tudo uma questão de preço. Quando a gente investe, o importante não é fazer um PowerPoint com 2 ou 3 páginas, comparando a venda por metro quadrado, comparando a margem bruta de uma e da outra, é comparar de fato o que essas empresas têm de parecido e o que elas têm de diferente, e precificar a parte parecida e precificar a parte na qual elas são diferentes. Então, as duas empresas têm uma estrutura de negócios muito parecida, né? Elas têm, basicamente, elas têm uma área, e aliás eu gosto de dizer bastante, são modelos de negócio absolutamente irreplicáveis nos dias de hoje. Porque as duas empresas ocupam uma área muito grande em shopping centers. Inclusive agora a Renner tem, vamos dizer, uma veia de crescimento
para lojas de rua, etc. Tem um custo operacional menor, mas também tem venda menor, etc. Mas assim, a área que elas ocupam, no caso da Guararapes, são 690 mil metros quadrados, 319 lojas em shoppings espalhados no Brasil inteiro. Esses shoppings são basicamente de 3 hordas. A primeira horda, que era aquela do Otto Baumgart, do Gereissati, bancada pelo próprio empreendedor. A segunda safra também ocupou regiões primárias muito boas, de 2001, 2002 até 2010, foi a segunda safra de shopping centers. Então ocupou áreas pouco penetradas por shopping, etc. E a terceira safra já é uma safra muito ruim, já entra em competição com shoppings já bastante ancorados, etc. Porque eu digo que é irreplicável. Os shoppings antigos, que são bons shoppings, têm bons tráficos e boas métricas de venda, não precisam mais das lojas âncoras. Só para alinhar todo mundo, quando a gente fala em loja âncora, as lojas âncoras tipicamente ocupam 40% da área de um shopping e pagam 20% do aluguel, né? Esses shoppings, à medida que eles já têm o fluxo do tráfego, já são maduros, as lojas âncora tendem a diminuir. Os shoppings novos, principalmente os que estão mal comercializados, esses estão de porta aberta, mas esses realmente trazem pouca oportunidade. Para resumir a história da Guararapes com a Renner, as duas empresas têm estruturas de negócio muito parecidas. Só que aquela venda por metro quadrado, que é muito fácil de comparar e chegar à conclusão que a Renner vende mais, a gente tem que entender por que a Guararapes vende menos. Basicamente, 30% da operação dela está alocada no Nordeste, em shoppings especialmente de segunda e terceira ordem nessa classificação que eu comentei. Então, de fato, a alavancagem operacional dessas lojas, quando a atividade econômica voltar, vai ser muito grande. Da ordem de quanto? Deem uma olhada no que aconteceu com a ação da Guararapes depois da divulgação do segundo trimestre de 2017. A ação fez isso aqui, ó, por causa do resultado de um trimestre que veio muito bom, né? Então, basicamente, a gente está falando do lucro... trimestre de 2017. Só vejam o gráfico que aconteceu e vejam o release de resultado do segundo tri. Então, assim, é função do gestor analisar a diferença de preço. E vamos dizer, se posicionar nisso. Você tem uma ideia em termos de valor de mercado, as duas companhias, se você pegar todas as métricas, venda de mercadorias, aí tem que somar na financeira, porque uma tinha financeira, outra não tinha. Ela está virando banco agora, né? A Midway financeira está virando banco. E se fosse, vamos dizer, precificar a Midway financeira pelas métricas de banco digital, aí a gente estava feito, que são 30 milhões de cartões, 6 milhões ativos, uma carteira já de quase 4 bilhões de reais, então você já teria, vamos dizer, uma fintech gigantesca ali para precificar. Legal. Mas o que a gente tem que dizer é o seguinte, a Renner vale 40 bilhões de reais, a Guararapes está valendo 10 bilhões de reais, com coisas muito parecidas. Tá, legal. E agora também entrando talvez na Trisul, o setor como um todo teve uma boa recuperação aí em bolsa. Vocês acham que de certa forma reiniciou um ciclo aí positivo ou você acha que de certa forma já antecipou grande parte? O que vocês estão olhando ali para o setor e especificamente para a companhia? Excelente pergunta. A Trisul é um caso de investimento nosso bastante longo. A gente comprou a Trisul em 2011. 11. E até agora a gente multiplicou o dinheiro por 9, o capital investido por 9. Então, um resultado espetacular. Então, se alguém pergunta, olha, será que já não foi? Será que ela já não está cara? Absolutamente não. A questão é que ela estava extremamente barata. Essa é a grande lógica. O mercado basicamente não enxerga o que não está no balanço. Então já é dificílimo para as pessoas pegarem de fato as notas explicativas das empresas e simplesmente registrar as receitas do que foi vendido e ainda não foi contabilizado por causa da evolução do custo. É só para explicar para todo mundo. É uma questão de reconhecer a receita quando vende ou quando você constrói. Então na contabilidade antiga, 6.404, que era o BR GAAP, você reconhecendo a receita, você podia reconhecer a receita no fato gerador. No caso da construtora, você ia ferir um outro princípio que é a confrontação de receita e despesa. Então, a Embraer também, você ia contabilizando a receita à medida que você ia evoluindo no custo. Dentro do IFRS, isso aí chama de POC. Mas basicamente é o seguinte, para o mercado é extremamente difícil já contabilizar o que economicamente já ocorreu, né? Essas empresas negociavam com a Trisul a uma fração do valor patrimonial. E o valor patrimonial, por sua vez, era uma fração do valor de liquidação. E o valor de liquidação, por sua vez, é uma fração do valor econômico, porque empresa nenhuma se mantém operando se ela não gerar valor ao longo do tempo. O que tem acontecido?
esses ativos foram sendo registrados, o valor do patrimônio cresceu, o desconto em relação ao patrimônio primeiro ele zerou, em seguida elas se aproximaram do valor de liquidação e agora todo mundo calculando o quê? Qual que é o retorno que eu tenho sobre o investimento que eu tenho atualmente na empresa. Então a gente vai olhar lá para EVA, valor econômico gerado, e comparo com o meu valor investido, cada dia de bolsa, né? Quanto é que ela vale o market cap hoje, quanto eu tenho investido lá, remunera meu dinheiro ou não. E o sensor de risco, no caso de incorporadora, é muito, vamos dizer, ele dá sinal muito antes de você ter um determinado problema. Então hoje as empresas estão criando valor de fato, estão aumentando os seus valores econômicos, a gente enxerga o sucesso da atividade, não é uma precificação de uma coisa que ainda não aconteceu, porque a venda de fato acontece. No caso da Trisul, por exemplo, ela está numa velocidade de venda mais rápido que lança, né? Exatamente isso. Hoje ela está queimando estoque, né? Está 100% estoque. Hoje ela vendeu, a velocidade do trimestre foi 28%, que daria 112% ao ano. Para todo mundo entender, significa que ela vende tudo que ela lança, mais tudo que tem estoque. Não só estoque acabado, como estoque também em construção. Ou seja, ela hoje, com a velocidade de venda dela, ela pode aumentar o preço do que ela está vendendo, aumentando a margem bruta e, portanto, vai aumentar a geração de caixa, o valor de riqueza para a gente. Ou aumentar o valor, o valor lançado, que tem demanda para isso. Legal, tranquilo. Bom, mais alguma consideração aqui como papel, alguma outra coisa que queria fazer, algum comentário adicional? O recado que eu queria deixar, primeiro, é te agradecer, dizer que a gente tem tido uma expansão muito grande na nossa base de cotistas, a importância de ser convidado por vocês para conversar com todo mundo. Plataformas como a sua é que geram valor para a nossa gestora, né? Que também os números também são fáceis de vender. Acho que, de certa forma, ali o cotista olha o retorno, vocês estão com uma janela muito boa, né? Até com destaque ali vem material, né? Acho que o valor, soltou uma matéria falando um pouquinho sobre o fundo de vocês, né? Pois é, a gente saiu agora numa revista do Valor, eles pegaram 18 mil fundos da indústria, todo tipo de fundo, né? E entre os fundos de ações a gente ficou entre os 10 melhores fundos de ações, segundo a análise deles. E realmente o fundo se destaca na performance de 12, 24, 36, 48 e 60 meses. E o que a gente gosta de dizer, que eu disse que é uma filosofia estável ao longo do tempo, é que o retorno a gente absolutamente não controla. Aquele disclaimer que o retorno passado não é garantia de retorno futuro, é absolutamente verdade. E é aí que os 16 anos trabalhando ativamente nisso conta. Período no qual a gente pôde realmente fazer um processo de investimento para tornar replicável essa criação de valor. É dos poucos fundos abertos com esse tipo de qualidade. Resgate em D+4, que é raríssimo, para fundos de ações é todo mundo D30, D90, e uma das menores taxas de administração do mercado, 1,35% ao ano. Ou seja, se a gente não ganhar dinheiro via performance, a gente não vai ganhar dinheiro só cruando a taxa de administração. Então, temos uma base também de passivo muito boa que nos acompanha. A idade média no nosso investidor original é de 8 anos, para todo mundo ter uma ideia. Então, é uma coisa que realmente você precisa ter um passivo de qualidade e por isso que a gente gosta tanto das plataformas como a de vocês, que entram investidores pulverizados, vamos dizer, com objetivos diversificando a nossa base. Bom, muito obrigado mais uma vez. Esse aqui foi mais um vídeo aqui do Vai Fundo. Lembrando que a gente tem uma série aí de outros vídeos disponíveis no nosso canal. Então, deixo aqui o convite para vocês, para quem não está inscrito, se inscrever e acompanhar aqui a nós diariamente. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Luiz. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.